pessoas que lutam para trabalhar, para ganhar o seu sustento, e, no entanto, hoje as igrejas só fazem pedir, só fazem se esforçar para ter mais que a outra, e é briga constante por causa de poder. Então as pessoas às vezes ficam colocando as igrejas como obstáculo para se aproximar de Jesus. Mas nós não podemos fazer isso de jeito nenhum. Porque Jesus é Jesus. Ser humano é ser humano. E todo ser humano é falho, seja ele quem for. Ele falha. Mas Jesus nunca falhou. E ele jamais vai falhar. Então, se você está vivendo uma situação, está vivendo um problema, que você sabe que só Jesus pode dar solução, que só Ele pode resolver a sua situação, vá em busca dele. Saia do seu comodismo. Saia dessa situação que você se encontra de ficar somente assentado esperando as coisas acontecerem. Saia da sua zona de conforto. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, que prega a palavra de Deus, que realmente andam de acordo com a palavra de Deus. Não importa o que você já ouviu a respeito dessa igreja. A igreja é constituída de seres humanos. E seres humanos são falhos. Mas Jesus não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Vá em busca de Jesus. Pare com esse negócio de ir na igreja. Eu vou naquela igreja porque o pastor lá é isso, porque o pastor lá é aquilo. Eu vou em busca daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus. Vá em busca de Jesus. Porque tanto o homem de Deus como a mulher de Deus, sem Jesus, eles não podem fazer nada por você. Nada. Eles só podem fazer alguma coisa. E você só vai receber se Jesus estiver na vida daquele pastor, na vida daquela pastora. É ali que o Senhor vai trabalhar na sua vida. Mas pare com esse negócio de ficar olhando e ouvindo aquilo que as pessoas falam. Ninguém está sentindo a tua dor. Ninguém está sofrendo o que você está sofrendo. Porque minha mãe, ela sempre dizia que a pimenta, ela arde nos olhos da gente. A pimenta jamais vai arder nos olhos dos outros. Porque quando morávamos na roça, nós plantávamos pimenta. E a gente ia ajudar minha mãe a colher pimenta, e ela falava: cuidado, não passe a mão nos olhos, nem na boca, porque senão vai começar a queimar, a arder. Aí nós íamos com ela e chegávamos lá, aquelas pimentas, era a coisa mais linda, né? As pimentas, várias cores. E ali a gente sentia só o cheiro da pimenta, já ardia. Então a gente tinha aquele cuidado para não colocar a mão nos olhos. E quando alguém colocava, era aquele problema de dor, né? De ardência nos olhos. Então, minha mãe dizia: a pimenta nos olhos da gente, nos olhos dos outros, é refresco. Mas elas só ardem nos nossos olhos. Então é assim. A dor que eu sinto, sou eu quem sinto. Eu não vou exigir que alguém que é próximo a mim sinta a mesma dor que eu sinto. E quem está sofrendo não é a pessoa que está do lado. Não é, às vezes, a pessoa que está na mesma casa. Não é a pessoa que está falando mal das igrejas. Quem está sofrendo é você. Então, você que tem que ir em busca do Senhor Jesus. Como aquelas duas mulheres fizeram. Elas foram em busca de Jesus. Não importava o que os outros falavam.
com certeza elas já tinham ouvido falar. Ah, porque este homem anda aí sem fazer nada, com essa multidão seguindo ele, e ele dizendo que está curando todo mundo. E com certeza, se falam mal de nós, principalmente de mim, quanto mais de Jesus, naquele tempo que ele andava aqui na terra. Imagine como falavam mal dele. Mas aquelas mulheres precisavam de uma vitória, elas precisavam pôr um fim naquela situação que elas estavam vivendo. E elas sabiam, porque elas também tinham ouvido falar coisas boas de Jesus. Elas sabiam que ele curava os enfermos. Elas sabiam que ele ressuscitava os mortos. Glória a Deus. E ressuscita e cura até hoje. Glória a Deus. Então, por saber, elas sabiam que ele multiplicava os pães. Elas sabiam que ele dava vista aos cegos. Que os paralíticos andavam. Glória a Deus. Então, o que elas fizeram? Foram ao encontro de Jesus. E eu te pergunto, por que você ainda está acomodada? Por que você ainda está acomodado vivendo a situação que você está vivendo? Que você sabe que só Deus pode fazer um milagre na sua vida. Que só Deus pode mudar esta situação que você está vivendo. Pare de ficar ouvindo os outros falar. Ficar buzinando no seu ouvido. Vá pela fé. Confia no poder desse Deus, vai buscá-lo. Busca ele, enquanto você pode achá-lo. Vai em busca de Jesus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas quando nós precisamos dele, nós temos que buscá-lo onde ele está. E ele está nos lugares onde realmente se louva, se adoram a ele, onde realmente prega-se a palavra dele e oram a ele. O lugar onde só o nome dele é exaltado, só o nome dele é glorificado, só ele é cultuado. Glória a Deus. É ali que ele vai estar, porque o Senhor não divide a glória dele com outros deuses. A glória tem que ser só para ele. O louvor, a adoração, a exaltação, tudo tem que ser para o Senhor nosso Deus. Ele não divide a glória dele com A, com B, com C. Não. A glória é dele, a honra é dele, todo o poder é dele. Porque ele é o supremo criador de todas as coisas. Porque foi ele quem deu a vida por nós ali no Calvário. A ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Glória a Deus. Então, se você quiser realmente ter a presença de Deus na sua vida, se você quer realmente mudar a sua situação, vá em busca do Senhor. E não se conforme com essa situação. Não aceite continuar vivendo dessa maneira, sendo roubado, sendo massacrado pelas lutas, pelos problemas, pelas perseguições, pela enfermidade. A sua palavra diz lá no livro de Isaías 53 que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si ali no Calvário. Então, nós não podemos nos acomodar diante das lutas, diante das tribulações, diante dos problemas que parecem não ter solução, diante das enfermidades que parece que não tem cura. Mas o nosso Deus é a cura. Ele é o Todo-Poderoso. Foi Ele quem fez o nosso corpo. Ele sabe onde está o problema, a raiz da enfermidade, Ele sabe onde está. E Ele pode operar. Ele pode arrancar a enfermidade pela raiz. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela começou a clamar: Jesus, filho de Davi.
Glória a Deus. Reconhecendo a soberania de Jesus. Reconhecendo que ele era da descendência de Davi. Era a promessa de Deus que o Messias viria da descendência de Davi. E ela reconheceu isto e ela disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. E ela disse que minha filha está miseravelmente endemoniada. No começo, Jesus não fez caso, Jesus não deu atenção para aquela mulher, nem respondeu palavras para ela. E os discípulos, mas a mulher continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então os discípulos se aproximaram e falaram para Jesus: despede esta mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Manda essa mulher embora, Jesus, porque ela vem gritando atrás de nós. Mas a palavra de Deus diz que Jesus ele não despede ninguém com as mãos vazias. Glória a Deus. E aquela mulher estava clamando por socorro. E ele não podia ignorar. Então, Jesus falou para eles: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela chegou-se. Como eu admiro essa mulher, como eu às vezes lendo esta palavra, meditando nesta palavra, sabendo que tudo aquilo que aquela mulher estava passando, e a coragem que ela teve de reconhecer quem é Jesus, de saber quem era Jesus e quem ele é. A palavra de Deus diz que ela se aproximou dele e o adorou. Primeira coisa que ela fez, ela contou o problema para Jesus. E depois ela se aproximou dele e o adorou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que ela o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Só isso que ela falou: socorre-me. Então Jesus respondeu para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo, quer dizer, e lançá-lo aos cachorrinhos. Por quê? Porque aquela mulher pertencia a um povo que era de descendência dos samaritanos. Os samaritanos, para os judeus, eram considerados como cachorros. Se fosse no tempo de hoje, não tinha problema, porque os cachorros hoje em dia estão sendo mais bem requisitados nas famílias do que, às vezes, até algum parente. Glória a Deus por isso. Mas naquele tempo os cachorros eram desprezados. Então, Jesus falou para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então, aquela mulher, mesmo assim, ela poderia ter se sentido naquele momento humilhada. Ela poderia ter desistido de continuar clamando, de continuar buscando o Senhor em favor da filha dela. Mas só ela sabia o que ela estava passando com aquela filha endemoniada. Ninguém mais sabia. Porque os nossos problemas, só Deus e nós que sabemos. Não adianta querer que as pessoas sofram com a gente e que sintam o mesmo que nós estamos sentindo, que não sente, não. Então, quando Jesus falou isso para ela, imediatamente ela teve a resposta. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Glória a Deus. Aquela mulher era decidida. Ela era persistente. Por pior que fosse as respostas que ela recebia da parte de Jesus, ela continuava insistindo.
É como a palavra do Senhor fala, lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Batei, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Glória a Deus. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Aquela mulher, ela era persistente. O que acontece nos dias de hoje é que muitos de nós não conseguimos persistir naquilo que nós queremos da parte de Deus. Nós pedimos uma vez e não recebemos, então ficamos acomodados. Ah, eu já orei. Alguém fala, mas você já orou a respeito disso? Já orei. Orou quantas vezes? Eu já orei, Deus não me responde. Às vezes ora uma vez, 2 vezes, já acha que está orando demais. E acha que Deus não quer responder, que Jesus não quer responder. Mas eu admiro estas mulheres, tanto a mulher cananeia como a mulher do fluxo de sangue, por causa da persistência delas, da coragem delas, da luta delas, para obter a vitória que elas sabiam que só Jesus podia dar a elas. E é o que a gente não vê hoje em dia, as pessoas se esforçarem para buscar Deus, para resolver a situação, para receber as grandes bênçãos e vitórias que o Senhor tem para dar para cada um de nós que o buscarmos. Então, quando aquela mulher falou dessa maneira, que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos, porque Jesus quis dizer para ela que ela não pertencia ao povo judeu. Os judeus eram considerados os filhos. E ele disse, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Glória a Deus, que mulher sábia. Louvado seja Deus. E o Senhor não agiu assim com ela por maldade ou por ruindade, não. Ele estava realmente querendo ver até onde ia a fé daquela mulher, a persistência daquela mulher. E muitas vezes ele age assim com a gente também. Ele quer ver até onde nós estamos crendo nele e como estamos crendo. Por isso a nossa fé muitas vezes é provada pelo Senhor. Glória a Deus. Então, a partir daquele momento, Jesus disse para ela, ó mulher, grande é a tua fé. Glória a Deus. Que coisa tremenda, depois de ouvir tudo aquilo que Jesus já havia falado com ela. Palavras que, se ela não tivesse fé, se ela não fosse persistente, ela teria desistido e não teria recebido a vitória que ela recebeu, que é ter a sua filha liberta. Então Jesus falou para ela, mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Porque aquela mulher desejava o quê? Que a filha dela fosse liberta. E só Jesus podia fazer isso. E a palavra de Deus diz que daquela hora, desde aquela hora que Jesus falou para ela, seja feito para contigo conforme a tua fé. Naquele momento a filha dela ficou liberta. Glória a Deus. A filha dela ficou totalmente sã. E quando aquela mulher voltou para a casa dela, está ali a filha liberta. Para a glória de Deus. É assim que acontece com aqueles que são persistentes, com aqueles que se esforçam para buscar a presença do Senhor, que passam horas na presença de Deus, que clamam a Ele de dia e de noite, que clamam a Ele numa noite de vigília, numa manhã de consagração, mas está ali clamando, está ali buscando. Por isso é que o Senhor não negou
a bênção, a vitória que aquelas duas mulheres pediram e precisavam com urgência. Se você precisa que Deus faça algo de imediato na sua vida, vá buscá-lo. Vá clamar por ele. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Saia do comodismo religioso. Vá em busca de Jesus. Talvez você já tenha feito tantas promessas. Talvez você já tenha buscado em tantos lugares. Talvez você tenha buscado por isso, por esse, por aquele. E até agora nada. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você buscar a Jesus, o verdadeiro Jesus, o Jesus vivo, o qual eu estou pregando, eu tenho certeza que quando você buscá-lo de todo o seu coração, você vai achá-lo. E ele vai fazer grandes coisas na sua vida. E ele vai tirar você desse charco de lodo, como o salmista diz lá no Salmo 40. Ele vai te conduzir às águas tranquilas, como o salmista Davi fala lá no Salmo 23. Então, tenha ânimo, tenha coragem, se esforce. De repente você mora em frente a uma igreja evangélica e nunca pôs o pé lá para buscar o Senhor. De repente a igreja é do lado da sua casa. E você fica dentro de casa sofrendo e não vai buscar o Senhor. Fica difícil para Deus operar dessa maneira. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que buscam, o Senhor diz, aqueles que me buscam me acharão. Quando nós o buscamos de todo o nosso coração, nós o achamos. Mas às vezes, as pessoas acham mais fácil se acomodar. E enquanto isso, o adversário vai trabalhando cada vez mais. Até que chega num ponto que não tem mais jeito. Porque o jeito quem dá é Deus. Tem situações que neste mundo não tem solução. Só o Senhor tem. Só o Senhor nosso Deus tem solução para tudo. Então vá em busca do Senhor. E creia no socorro dele que é presente. Que nunca falhou. Que jamais vai falhar. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Que Deus te conceda a sabedoria. Que o Senhor te dê forças, que você possa se levantar. Ana era aquela mulher atribulada. Era aquela mulher que... Ela mesma disse para o sacerdote Eli que ela era uma mulher atribulada. Ela era uma mulher atribulada, uma mulher sofrida, porque ela não podia gerar filhos. E o marido dela se viu no direito, porque naquele tempo era lei, se o homem casasse com uma mulher que não gerava filhos, ele tinha direito de arrumar outra mulher que pudesse dar filho para ele. E Eucana fez isso, arrumou a Penina. E a Penina cada ano tinha um filho. E Ana não tinha filho nenhum. Ela ficava ali como esposa, mas era a esposa humilhada, a esposa maltratada, a esposa que era insultada, que era o tempo todo magoada, humilhada pela rival, porque não gerava filhos. Ana viveu esse cativeiro por muito tempo, porque isso é cativeiro. Ela viveu esse cativeiro muito tempo. Até o dia que ela decidiu se levantar. Ela ia todos os anos com Eucana, que era seu marido, e marido da outra também. E ela ia todos os anos junto com eles para Israel. Eles iam para o templo, eles iam para estar
oferecendo sacrifício ao Senhor e participando daquela festividade todos os anos. Todos os anos eles subiam levando sacrifício, levando as doações para o templo. E ali eles sacrificavam, eles se alimentavam e eles festejavam e depois voltavam para casa. Só que aquele ano, Ana, que já estava cansada de ser humilhada, cansada de ser pisoteada, aquele ano foi o último ano de humilhação de Ana. O último ano. Está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1. Ana estava tão cansada de ser humilhada que ela decidiu, ela tomou uma decisão. Ela tomou atitude. Sabe o que é isso? Atitude de fé. Ela conhecia Deus, ela sabia quem era o Deus de Israel. Ela sabia que se aproximando dele, falando com ele, buscando a ele, ele poderia resolver a sua situação. Mas eu acho que até então Ana estava acomodada, sofrendo, sendo pisada, sendo humilhada, maltratada, mas se acomodava porque o marido amava ela e queria muito bem a ela e não maltratava ela, então ela se acomodou nisso daí, enquanto que a outra ficava insultando ela o tempo todo. Mas naquele ano, a palavra de Deus diz aqui, ó, em 1 Samuel, no capítulo 1 e versículo 9. Então Ana se levantou. Glória a Deus, porque Ana se levantou. Se levante também dessa prostração. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo e do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, glória a Deus, um filho homem. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que Ana quis dizer com isso? Ela fez um voto. Ela disse: o Senhor benignamente atentares para a aflição da tua serva. Ela disse: se de mim não te esqueceres, mas se a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer dizer, Samuel seria nazireu de Deus por todos os seus dias. É um voto muito atrevido que Ana fez. Porque, para começar, a gente, como mãe, tem assim autoridade sobre os filhos até um certo ponto. Até que eles tenham uma certa idade. Depois, eles já não querem andar mais debaixo da nossa autoridade. E alguns ainda obedecem os nossos conselhos, né? A mãe aconselha, a mãe fala com eles, ainda eles obedecem. Mas alguns não querem saber de andar debaixo da autoridade da mãe e do pai e também não aceitam conselhos. Mas Ana, ela se atreveu a fazer esse voto ao Senhor. E ela disse que daria seu filho ao Senhor por todos os dias da vida dele. E sobre a cabeça dele não passaria navalha. Quer dizer, Samuel não teria seus cabelos cortados. Seria nazireu de Deus. Glória a Deus.
E dessa maneira Ana fez esse voto. E continuou ali orando ao Senhor. E Eli, o sacerdote, começou a observar a boca de Ana. Glória a Deus. Porque Ana orava no seu coração, falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E ele disse para ela: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse teu vinho. Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Glória a Deus. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no outro dia, Ana, juntamente com a sua família, voltou para a sua terra, voltou para o seu lugar. Glória a Deus. E o Senhor se lembrou de Ana. E ela concebeu e teve o filho, no qual ela pôs o nome de Samuel. Glória a Deus. Glória a Deus pela atitude de Ana. Glória a Deus pela vida de Samuel. Grande sacerdote Samuel, profeta, sacerdote, foi juiz de Israel. Tudo isso ele fez. Ele foi o sacerdote que substituiu o sacerdote Eli. Foi ele que esteve ocupando o lugar de Eli. Samuel foi criado ali nos pés do Senhor. Ana pagou o voto, ela falou que ia dar aquele filho ao Senhor e ela deu. Mas depois disso daí, Ana não teve só Samuel, ela teve outros filhos. E ela deixou de ser uma mulher fracassada, uma mulher rejeitada, humilhada pela rival. Ela foi uma mulher que foi exaltada pelo Senhor. E é assim que o Senhor faz. Quando nós tomamos atitude de fé. E Ana tomou atitude, ela se levantou. Essas 3 mulheres, no Velho Testamento, Ana, no Novo Testamento, a mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia não diz o nome dela, e a mulher cananeia, que também não tem um nome, só diz que ela pertencia ao povo cananeu. E é assim que o Senhor faz. Quando nós nos levantamos na presença do Senhor, quando nós nos cansamos de estar no comodismo e passamos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, é aí que o Senhor começa a fazer a obra. É aí que Ele começa a agir na nossa vida. Mas enquanto nós nos acomodarmos diante de toda e qualquer situação que se nos apresenta, por piores que elas sejam, vão continuar. Se nós não nos levantarmos em nome de Jesus contra aquela situação. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos aceitar as coisas do jeito que muitas vezes o adversário quer que a gente aceite. Porque o Senhor, Ele pode mudar a nossa situação. Mas Ele quer que a gente se revolte contra aquela situação. Enquanto a gente estiver aceitando, é porque a gente está concordando.
A situação está difícil, mas você fica acomodado, então você está aceitando essa situação. A palavra de Deus nos fala na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e o versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. De repente, você está vivendo uma situação difícil e você pode até se conformar com a situação e aceitar a situação. Concordar, porque dá a impressão que você está concordando, você não está tomando atitude, você não está se levantando para buscar a Deus, você está sofrendo, você está passando por tudo isso, mas você não toma atitude de fé. E o que o Senhor quer é que nós, como servos de Deus, tenhamos atitude de fé. E a atitude de fé é a gente se levantar e buscar o Senhor, aonde nós sabemos que Ele está. Foi isso que aquelas mulheres fizeram. Ana foi até o templo. Ela sabia que o Senhor estava no templo. Glória a Deus. E aquelas duas mulheres, elas foram ao encontro de Jesus porque elas sabiam que Jesus ia passar por ali. E o que é que nós estamos fazendo hoje? Estamos vivendo uma situação difícil, mas estamos acomodados. Estamos conformando. Ah, é assim mesmo, hoje em dia todo mundo está sofrendo situações assim, todo mundo está passando por situação difícil, porque o mundo todo está difícil, é assim que as pessoas falam. Mas nós, como servos de Deus, não podemos concordar com isso, não. E não podemos cruzar os braços diante das lutas, das dificuldades, não. Nós temos que nos levantar e buscar a face do Senhor. No templo, no monte, onde nós sabemos que o Senhor vai estar. Vamos buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. E vamos parar com esse negócio de comodismo. É muito triste nós ficarmos acomodados e as coisas acontecendo cada dia pior. O mundo do jeito que está, as pessoas do jeito que estão vivendo hoje, e os problemas nos lares, nas famílias, e nós acomodados, e nós de braços cruzados. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa responsabilidade como membros do corpo de Cristo aqui na terra? Glória a Deus. Sabemos que Ele resolve, sabemos que Ele pode resolver. Sabemos que Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E por que nos acomodamos? Porque estamos tranquilos diante de uma situação que não nos deixa tranquilos. Que Deus te abençoe, que você possa tomar atitude de fé nesta noite e não aceitar esta situação. Se revolte contra esta situação. Não se revolte contra seu filho, contra seu marido, contra seu vizinho, contra alguém que estiver te causando algum mal. Se revolte contra o adversário da nossa alma. Se revolte contra esta situação que quem está causando é o adversário. E ele usa pessoas para isso. Para ver se a gente se fixa naquela pessoa e deixa ele continuar trabalhando. Então o que temos que fazer? Tomar atitude de fé e começar a buscar mais ao Senhor, para que o Senhor liberte essa pessoa, para que o Senhor mude esta situação para melhor. E assim Ele vai fazer, para a honra e glória do seu nome. Creia somente, você com certeza vai ver a glória de Deus se manifestando de uma maneira toda especial na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos estar orando daqui a pouco. Estamos ainda na campanha da queda das muralhas, cujo tema está lá no livro de Josué, no capítulo 6. Nós vamos estar
orando em cima desta palavra e temos certeza de que o Senhor vai estar ouvindo e respondendo a nossa oração. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Lúcia Helena, nós vamos tirar algumas palavras, prestem atenção, para que vocês possam entender o que o Senhor vai estar falando com cada uma individualmente. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Romanos 12, 16. Leia Romanos 12 e você vai entender o que o Senhor está dizendo. Seja unânimes entre vós, sejam unidos. Não ambicioneis coisas altas, coisas assim muito grandes, entendeu? Porque tem gente que só almeja coisas grandes demais. Mas que possamos almejar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor tem coisas grandes para nós. Mas para isso nós temos que buscar a Ele em primeiro lugar. E as outras coisas, com certeza, Ele vai acrescentar. Leia Romanos 12, tenha certeza de que o Senhor pode acrescentar coisas maiores à sua vida. É só você buscá-lo de todo o seu coração. Lídia Rodrigues, de Candeias, Bahia. Que Deus abençoe, Lídia, que Deus abençoe os nossos irmãos baianos. A palavra que saiu para você diz assim: recitai entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Falai, em outra tradução diz, falai entre vós com hinos, com salmos e cânticos espirituais. Assim deve ser o nosso falar. Deve ser a nossa conversa entre nós que somos servos de Deus. Salmos, hinos, cânticos espirituais, coisas de Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 3, ele diz, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. E depois ele diz, buscai as coisas que são de cima. Então, além de buscar, nós temos que pensar também nas coisas que são de cima. Às vezes nós ficamos preocupados somente com as coisas aqui da terra e começamos a falar só das coisas daqui da terra, só dos problemas, só das lutas, só das situações difíceis que estamos enfrentando. Mas a palavra diz, recitai, falai entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Efésios, capítulo 5, versículo 19. Leia Efésios, capítulo 5. E o Senhor vai falar mais alto ao seu coração. Mas creia que o Senhor deseja que a gente, cada dia mais, possa buscar as coisas que são de cima. E às vezes eu vejo grupo de pessoas que se dizem servos de Deus, que se reúnem para conversar, às vezes para tomar um café na casa do outro, ou para tomar um chá, ou para uma reunião, e se reúnem e ali começam a descer a lenha nos irmãos. Como diz o mineiro, descer a lenha é falar mal, sabia? Então, ao invés de se reunir e começar a falar de Jesus, a louvar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, começam a falar mal dos irmãos. Fala mal desse, critica aquele, e esse que fez aquilo, e aquele que é assim, aquele que é não sei o quê. Que tipo de reunião é essa? Que tipo de café e chá é esse? Que só serve para falar mal dos outros. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado isso, né? Na nossa vida tem que estar amarrado mesmo. Amarrado nas profundezas do abismo. Em nome de Jesus, que eu não quero isso para minha vida de jeito nenhum. Então, entre os servos de Deus, que realmente amam a Deus, que realmente desejam um dia morar no céu, nós devemos falar através de salmos, de hinos, através de cânticos espirituais, de contar tudo aquilo que o Senhor tem feito, né?
de orar, aproveitar para orar, meditar na palavra. Aproveitar o tempo que o Senhor está nos dando. Porque o amanhã não pertence a nós e nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Porque os dias são maus. Então vamos aproveitar cada momento de reunião que tivermos, cada momento que tivermos junto com o nosso irmão, ou cada telefonema, cada contato, vamos procurar buscar mais a Deus e falar mais de Jesus. Às vezes, nem se fala de Jesus, só fala dos outros. Que Deus tenha misericórdia, né? Leia Efésios capítulo 5 e Deus vai continuar falando ao seu coração. Joilda Gomes, ela é de... Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus, louvado seja Deus. Ela é de Pindoretama, interior do Ceará. Glória a Deus, que Deus abençoe os nossos irmãos ali do Ceará. Como é o nome dela? Joilda. Que Deus te abençoe, Joilda. A palavra que saiu para você. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Então busque o Senhor e nada vai te faltar. Busque a Ele em todos os momentos da sua vida. E tenha certeza da vitória. É o Salmo 34, versículo 10. Mas leia o Salmo 34 e ore em cima desse salmo e tenha certeza de que o Senhor vai conceder a você aquilo que você precisa. Aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Então, o que é que nós temos que fazer? Buscar o Senhor. É simples assim. É só buscar o Senhor que nada vai faltar. De repente, de manhã pode estar faltando. Mas se de manhã você buscar, você clamar ao Senhor, no final do dia ou antes do final do dia, o Senhor vai te responder. Porque é assim que o Senhor faz. Amém? Que Deus te abençoe. Leia o Salmo 34. Aline Oliveira, de São José do Rio Preto, São Paulo. Que Deus te abençoe, Aline. Um abraço para você, a sua casa e a sua família. Ouve-me, vós, que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. É Isaías capítulo 51, versículo 1. Leia Isaías 51 e você vai entender melhor. Ouve-me, vós, que segues a justiça, que buscais ao Senhor. Porque quem não segue a justiça, quem não busca o Senhor, não vai conseguir ouvir realmente a voz do Senhor. Mas aqueles que o buscam e que seguem a justiça, com certeza vai ouvir o Senhor falar. Porque ainda hoje o Senhor fala. E Ele fala de muitas maneiras. Então nós temos que estar atentos a todas as vezes que o Senhor estiver falando. Glória a Deus. Porque assim nós vamos entender quando Ele está falando. Leia Isaías 51 e Deus vai falar mais alto ao seu coração. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Você pode se inscrever também no nosso canal, no YouTube. Missionária Lenise, sala de oração. Estamos aqui, isso daqui é uma sala de oração, você entendeu? É uma sala de oração, não é uma sala muito grande, mas esta sala aqui sempre foi uma sala de oração. Aqui já tivemos vigílias muito abençoadas, pessoas já foram curadas, já foram batizadas com o Espírito Santo aqui dentro. E nesta sala de oração nós temos orado quase todos os dias. Eu oro todos os dias nessa sala aqui. E as minhas filhas, elas chegam, sentam no lugar que eu assento, ou sentam no sofá onde eu assento, ou sentam aqui na sala. Daí a pouco Deus já começa a operar na vida delas, você entendeu? É um mistério que tem aqui nesta sala, que ela foi consagrada ao Senhor para oração. Então, essa sala, quando a gente se reúne, quando os irmãos chegam aqui para uma visita, e quando eles vão, irmã, agora eu estou com pressa, vou saindo, porque eu tenho que levar criança na escola, porque eu tenho que buscar e não sei o quê. Eu falo, mas primeiro vamos orar.
Ninguém entra aqui e sai sem orar. Entrou nesta sala, tem que orar. Porque esta sala aqui é sala de oração. Então os irmãos ficam assim, olham para mim espantados. Irmãos, essa sala é sala de oração. Quando meu esposo estava enfermo, vinham as pessoas conhecidas, vinham as pessoas que congregaram com a gente muito tempo, e chegavam aqui, assim, espantados, porque parece que as pessoas, quando vê que o outro está doente, que algum servo de Deus está doente, parece que os servos de Deus não podem ficar doentes. O servo de Deus não pode passar por tribulação, que aí todo mundo já começa a julgar. Então, meu marido estava enfermo e alguns vinham aqui visitá-lo, chegavam aqui e começavam a conversar. Ele, eu vou embora agora porque estou com pressa, tem que passar não sei aonde, tem que ir não sei aonde que é. Eu falava, tudo bem, mas antes nós vamos orar. Nós vamos orar primeiro, depois vocês vão. Aí tinham que orar. Porque aqui é assim, entrou, tem que orar. Não vai entrar aqui na sala e sair sem orar. Porque eu tenho certeza que as pessoas que vieram para me abençoar a minha casa, vão sair também abençoados. Vão sair abençoados. E se alguém veio apenas para pôr reparo, como diz o baiano, né? Ou pernambucano, sei lá, veio apenas para pôr reparo, para olhar, para sair falando, vai ter que orar também. Vai ter que orar também. Porque o mal que veio acompanhando eles não vai ficar aqui nesta sala. É dessa maneira. Porque tem gente que vai na sua casa, ao invés de trazer bênção, traz maldição. Porque vem só para reparar e sair falando. Mas o nosso Deus que sabe todas as coisas, é aquele Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra. Então, esta sala é uma sala de oração. E é a sala que eu estou todas as madrugadas. Mesmo que eu não esteja ao vivo, você pode até pensar, mas a irmã, a missionária deve estar dormindo essa hora. Não, não, não. Faz 5 anos, está fazendo 5 anos agora em março, que nós começamos a transmitir esta live no auge da pandemia. Há 5 anos que eu não durmo 10 horas da noite, que eu não durmo 11 horas, que eu não durmo meia-noite, que eu não durmo mais às 9 horas da noite como eu dormia antigamente. Eu só vou dormir a partir das 2:30 da manhã ou então 3 horas da manhã. Porque é o horário que eu ainda estou aqui orando depois que termina a live. Então, é um lugar que durante todo o tempo a gente está orando. E aqueles que chegam aqui hão de sair abençoados daqui. É sentar aqui na minha sala e Deus abençoar. Porque esta sala é sala de oração. Então agora você tem visto no YouTube, Missionária Lenice, sala de oração. Estamos aqui todos os dias, a partir das 0 hora, nesta sala de oração. Para orarmos ao Senhor, juntamente com todos vocês que precisam. Eu tenho certeza que portas serão abertas, como tem sido até hoje. Enfermidades serão curadas, por piores que elas sejam. Pessoas serão salvas e libertas e transformadas pelo poder de Deus. Porque o nosso Deus trabalha. Ele não fica de braços cruzados. Quando nós o buscamos, ele se faz presente. E eu tenho certeza que ele está aqui, mas ele está com você também, aonde quer que você estiver. Então, se inscreva no nosso canal no YouTube e tenha certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Convide pessoas para se inscrever também. Esteja participando conosco todas as madrugadas a partir das 0 hora. Missionária Lenice, sala de oração. E Deus vai estar fazendo uma grande obra na sua vida para a glória do nome do Senhor. Você não está aqui nesta sala, mas você está em outros lugares. Mas o Deus que está aqui comigo, Ele está com você, aonde quer que você estiver. E Ele vai estar te abençoando, te livrando, te protegendo, a você, sua casa e toda a sua família.
porque esse é o nosso Deus. É o Deus que eu propus buscar desde que eu aceitei como meu único e suficiente Salvador. É o Deus que me ouve nos momentos mais difíceis da minha vida. É o Deus que sempre tem uma palavra para mim, tem uma palavra para minha família, tem uma palavra para minha casa. E todos aqueles que vêm aqui buscar uma palavra, o Senhor tem a palavra para eles. Porque a palavra é de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Se inscreva no nosso canal. Não se esqueça também de nos ajudar com a sua doação. Precisamos ajudar pessoas que estão precisando de uma cesta básica, de também algumas frutas. E nós só podemos fazer isso com a sua ajuda. Pessoas que estão enfermas, que estão incapacitadas de trabalhar e que precisam da nossa ajuda. Então vamos ajudar. E quem vai nos recompensar é o Senhor, o Todo-Poderoso. Louvado seja o seu santo nome. Você pode fazer a sua doação através do Superchat, através da chave Pix que está aí diante de você e através do QR Code. E também tem através do QR Code. E o Senhor vai estar te abençoando de uma maneira toda especial. Você pode também fazer o voto, participar da campanha do voto e fazer a sua doação também e colocar no nosso WhatsApp o seu voto, o valor do voto e também a pessoa pela qual você está fazendo o voto. Coloca o nome da pessoa, a necessidade da pessoa e nós vamos transferir para o caderno dos votos e vamos estar apresentando esse caderno a Deus todas as madrugadas e também ao irmos ao monte vamos estar levando também o seu pedido de oração. Glória a Deus! Não se esqueça, vamos nos reunir cada dia, cada madrugada para buscar a presença do Senhor. E também vamos nos ajuntar e nos unir para ajudar também aqueles que precisam. E o Senhor vai estar nos recompensando, nada vai nos faltar. Em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que nada vai nos faltar. Eu fiquei muito triste que outro dia uma irmã passou por aqui e ela veio pedir alguma coisa que hoje está muito caro. Vocês sabem, não vou falar o que é, mas hoje está muito caro, está custando muito caro. Mas as pessoas que são acostumadas, né, toda manhã tomar essa coisa, né, que a pessoa se acostumou a tomar. E quando não tem é muito triste, porque as pessoas ficam abatidas e ficam sentindo que está faltando alguma coisa. Então ela passou aqui pedindo, irmã, eu precisava que a irmã me arrumasse. Da outra vez a irmã me arrumou, realmente eu pude dar a ela uns 2 pacotes que eu tinha. Mas dessa vez eu não tinha. Eu tinha somente o pacote que eu estava usando. Então o que eu fiz? Eu peguei o pacote que eu estava usando, que ainda tinha um restinho, e dei para ela. E eu falei, agora, amanhã Deus proverá para mim. Eu vou dar esse daqui para a irmã, e amanhã Deus proverá para mim. E graças a Deus, eu dei aquele dali para a irmã, dei algumas outras coisas que eu tinha em casa, dei para ela. E graças a Deus que no outro dia, eu nem me preocupei se no outro dia pela manhã eu ia poder ter aquele alimento que eu faço, que eu gosto de ter toda manhã, gosto de fazer e gosto de ter. Então eu pensei, não sei se vai ter para amanhã, não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou dar esse resto para a irmã. E dei. Mas graças a Deus, no mesmo dia, Deus proveu. No mesmo dia, Deus proveu para mim. E no outro dia eu pude tranquila fazer o que eu sempre faço de manhã, que alguns de vocês também fazem. E ali o Senhor me abençoou e não deixou faltar. É assim que o Senhor faz, Ele não deixa faltar. Quando a gente dá alguma coisa para alguém que precisa, com certeza o Senhor vai estar nos devolvendo muito mais. E eu tenho certeza disso, porque Ele é Deus provedor, Ele é Jeová Jiré, Deus de toda provisão. Como eu amo esse Deus e como eu confio na provisão desse Deus. E ai de mim se eu não confiasse, ai de mim se eu não confiasse.
Glória a Deus. Deus vai te abençoar, tenha esta certeza. Jeová Jiré, Deus de toda provisão, Ele vai enviar provisão para sua casa, para sua família. É só você começar a abrir as mãos, a estender a mão para ajudar a obra de Deus e para nos ajudar a ajudar aqueles que precisam. E nada vai te faltar, o Senhor vai te suprir. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos estar orando, está aqui a nossa Bíblia aberta no livro de Josué. Josué capítulo 6. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estamos aqui com a palavra de Deus aberta. E a palavra do Senhor diz: tão somente, é o versículo 18 do capítulo 6. Guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, quer dizer maldição, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Então havia anátema, quer dizer, havia maldição. Havia coisas que eram amaldiçoadas no arraial do povo de Jericó. Então o Senhor falou para Josué para não tocar, para não deixar o povo tocar naquilo que era maldição, que o povo não podia pegar daquilo que era maldição. Eles tinham que deixar aquilo dali, porque senão a maldição ia acompanhá-los. Que coisa, né? Havia anátema, quer dizer, a maldição. Havia objetos ali, dentro da cidade de Jericó, que era maldição. Era considerado malditos por Deus. E o povo de Israel não podia pegar. Eles só podiam pegar aquilo que o Senhor falou que eles podiam pegar. O resto era considerado maldição. E eles não podiam tocar e não podiam levar para suas tendas. Porque senão a maldição ia segui-los. É muito sério. É muito sério. Tem coisas que às vezes a pessoa busca com a sua própria mão. A maldição para sua casa, a maldição para sua família. Porque não vigia, porque não busca Deus. Vai aceitando qualquer presente, vai aceitando qualquer coisa que as pessoas doam. Né? De repente a pessoa vai e leva alguma coisa, você pega e aceita, não procura saber de onde veio, não procura saber se foi consagrado a alguma coisa, algum ídolo, e de repente você acaba ficando debaixo de maldição. Não só você, mas também a sua casa e a sua família. Então cuidado com aquilo que você muitas vezes recebe, que às vezes as pessoas dão como se fosse um presente, ou dão como se fosse alguma coisa boa para a sua vida. E depois você pega e traz a maldição para a sua casa. Então vigia. Vigia e não aceite qualquer coisa da mão das pessoas. Pode até aceitar, mas você não precisa usar. Você não precisa comer. Cuidado com as coisas de comer. Que às vezes as pessoas dão. Mas às vezes dão aquelas coisas já preparadas. Tá? E aí você pega, come, ou às vezes dá para alguém da família, e ali a coisa fica feia, né? Porque o Senhor proibiu o povo de Israel de comer, de tocar nas coisas que estavam lá dentro da cidade de Jericó. Porque havia coisas lá que eram amaldiçoadas. E se eles tocassem e levassem para si, eles ficariam embaixo de maldição. Isso pode acontecer com qualquer um. Alguém pode dizer, mas isso não acontece hoje. Acontece e muito. Acontece muito. Agora as pessoas não estão mais se contentando em apenas levar maldição, em apenas fazer alguma coisa maligna para colocar num presente ou em alguma coisa que vai estar doando para a pessoa. Agora elas estão também colocando o próprio veneno para matar as pessoas.
Então, vigiar. Vigiar naquilo que você leva para sua casa, naquilo que você aceita das pessoas. Vigia e ore antes de comer qualquer coisa. Cuidado. Não sei porque o Espírito Santo de Deus está falando isso, mas com certeza Ele sabe por quê. E você que talvez tenha recebido alguma coisa da parte de alguém que não é de confiança, ou de repente você recebeu, alguém te deu alguma coisa que você está meio que cismado, não está confiando em fazer uso. Se você não confia, jogue fora. Não precisa a pessoa saber que você jogou fora. É você e Deus. Pega, não precisa usar, joga fora. Se é de comer, não precisa comer, joga fora. Coloque junto com lixo. Você não é obrigado a comer tudo que os outros te dão. E nem é obrigado a usar todo presente que alguém te der. Que ninguém conhece as intenções do coração das pessoas a não ser Deus. Então é bom vigiar, é bom orar, tá bom? Que Deus te guarde, que Deus te proteja em nome de Jesus. Vamos orar então, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu te louvo e te agradeço por esta rica oportunidade. Coloco nas tuas mãos, Senhor, cada um que está comigo nesse momento. Aqueles que estão aqui no estado de São Paulo, nos demais estados do Brasil, e todos aqueles que estão comigo de outros países, de outras cidades. Meu Deus, que a tua mão seja colocada. Eu oro também por aqueles que estão nas aldeias, os indígenas, aqueles que estão nas aldeias, aqueles que estão também, meu Deus e meu Pai, nos lugares, nos arraiais, que estão nos povoados, nos vilarejos, distantes, meu Pai. Mas a minha voz está chegando até lá, que chegue também a tua presença, a tua bênção, a tua cura e o teu milagre. Oro também pelo povo africano, por todos aqueles que estão comigo ali na África, aqueles que estão comigo em outros países. Senhor, manifeste o teu poder em cada país onde a minha voz está chegando, que chegue também a tua presença, que chegue também a tua grande salvação, a tua misericórdia e a tua bondade. Abra, Senhor, as janelas dos céus, abra as portas que estão fechadas e as muralhas caiam por terra. Eu repreendo toda maldição mandada, desejada, pronunciada contra este lar, contra esta família. Em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda maldição hereditária. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Fortalece aqueles que estão fracos, levanta aqueles que estão caídos no caminho. Toca naqueles que estão acomodados e desapercebidos. Deus, levanta, meu Pai, esses homens, levanta essas mulheres com o poder e graça do Espírito Santo para buscar a tua face, para caminhar para a tua casa, para adorar a ti, para exaltar o teu nome. Deus, faz uma obra poderosa nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os lares, as famílias aqui representadas. Abre as portas que estiverem fechadas para o teu povo. Derruba, meu Deus, todas as muralhas levantadas pelo inimigo. Em nome de Jesus Cristo. Guarde e proteja os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Cobre cada um deles com teu sangue. Acampa teus anjos de livramento, de proteção ao redor de cada um deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos toda e qualquer situação que está difícil para esse irmão, para essa irmã, que está difícil para mim, para minha casa, para minha família. Toda barreira maligna caia por terra, todas as muralhas caiam por terra em nome de Jesus. Visita, Senhor, vai de encontro a cada coração, vai de encontro a cada mente, Senhor, e derrama a tua bênção, derrama a tua cura, o teu milagre na vida daqueles que estão internados. Visita a irmã Eurides, faz a obra na vida dela, concede a ela a cura, o milagre para a glória do teu nome. Visita todos os nossos irmãos e irmãs que estão internados. Toca na raiz da doença, Senhor, e liberta, Pai. Libera as causas na justiça, libera os processos que estão nas mãos do juiz, do advogado. Meu Deus, faz a obra, tira todo embaraço, todo tropeço, todo laço. Eu coloco toda e qualquer situação que é difícil para o teu povo, mas que para o Senhor não é.
eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e peço a tua obra feita. Que o inimigo da nossa alma seja lançado por terra, derrotado pelo teu poder, e só o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, eu te peço e eu te agradeço por esta noite na tua presença, e peço que no decorrer da noite o Senhor esteja operando maravilhas, Pai, em cada lar, em cada família, onde chegar o som da minha voz e a minha imagem, chegue também a tua presença, a tua grande salvação, a tua libertação, transformação de vida, quebrantamento de coração. Chegue provisão do céu, Senhor, em cada lar, em cada família, para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço e te louvo. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja e fique na paz do Senhor Jesus.